A Bíblia diz no livro de Provérbios que, como maçãs de ouro em salva de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. E se a gente fosse falar de crise num tempo de prosperidade, num tempo de prazer e alegria, ninguém daria ouvidos a isso. E isso foi mais ou menos o que aconteceu com os profetas de Deus, quando eles profetizavam coisas ruins e as pessoas olhavam para um lado e para o outro e não via razão para dar ouvido àquela mensagem. O profeta Abacuque, ele é contemporâneo do profeta Jeremias e ele também profetizou antes do cativeiro do povo de Deus, ali na Babilônia, como a gente tem falado disso esses últimos dias. Eu não costumo ser repetitivo, não costumo pregar sempre a mesma mensagem, mas enquanto houver alguma coisa para falar a respeito disso, eu acho que esse é o momento. Esse é o momento, como eu já falei, né? Esta é a hora para que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo. Então, eu vou ler aqui uma passagem do livro de Abacuque. É um livro que tem apenas 3 capítulos e eu vou dividir ele exatamente em 3 partes, porque eu vou fazer um resumo do livro, né, com essa mensagem que eu tenho para entregar hoje, que é assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Está escrito no livro de Abacuque, no capítulo 3, e no versículo 2, que está escrito assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Por que ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi? Na verdade, eu pensava comigo esses dias, né? As pessoas ficam dizendo assim: meu Deus, quanta injustiça, quanta maldade. Você abre, por exemplo, o seu celular, tem ali alguém maltratando um animal, tem alguém, enfim, batendo no animal, torturando o animal, tem alguém torturando uma criança, tem alguém fazendo a maldade, tem alguém batendo num outro ser humano, violência, injustiça por todos os lados. E aí a pessoa fica dizendo: eu me pergunto, por que uma pessoa compartilha, por exemplo, uma crueldade contra o animal, uma crueldade contra a criança, se ele não sabe de onde vem aquele vídeo, quem fez aquele vídeo? Eu contei há um ano, mais ou menos um ano atrás, de um vídeo que eu vi, onde uma mulher simplesmente partiu a pata de um cachorro com um facão, e um monte de gente em volta ali, olhando e filmando. Aquilo me deu náuseas, aquilo me deu nojo, aquilo me revoltou, aquilo me dava vontade de vomitar. Eu estava em casa sozinho, minha esposa tinha viajado, e eu não conseguia sequer jantar. Quando eu abri a panela, tinha carne, me deu vontade de vomitar, por causa de ver aquela crueldade sendo cometida com aquele cachorro. Então eu, muito indignado, eu disse assim: olha, quem fez isso, o crime não é apenas quem fez, quem filmou, quem estava ali por perto, quem viu, quem denunciou, todas as pessoas que estavam envolvidas ali, quem podia fazer alguma coisa e não fez, é culpado. Deus cobrará de cada um, eles queimarão no fogo do inferno, eles pagarão por aquela crueldade que eles fizeram com o animal, pois ele uma propriedade divina, a vida daquele animal pertence a Deus e ele cobrará isso. E então eu fico pensando, por que as pessoas fazem isso? A Bíblia diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a alma e o coração, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
Então, se os cristãos pregassem a palavra de Deus, se a igreja de Jesus Cristo fosse fiel à sua missão de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, essa palavra chegaria no coração e produziria isso que produziu em Abacuque. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele temeu. A palavra de Deus, ela entra na mente, ela entra no coração, ela transforma o homem, ela ressuscita os mortos, ela converte as pessoas. As pessoas malignas, muito malignas, a justiça não dá jeito, cadeia não dá jeito, nada nesse mundo dá jeito, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa para transformar a vida do ser humano, para produzir nele temor de Deus e mudança. Então eu fico pensando assim, por que os cristãos fazem isso? Não me refiro às pessoas mundanas, não me refiro aos ímpios, não me refiro aos incrédulos, eu me refiro às pessoas que confiam em Deus, que acreditam em Deus. Por que que elas fazem isso? Ah, vamos fazer uma denúncia daqui. Age, faça o que está no seu poder fazer, mas faça alguma coisa. O livro de Abacuque, a época em que viveu Abacuque não era muito diferente da época que nós vivíamos. O livro de Abacuque começa com um lamento, ele dizendo: até quando? Até quando, Senhor? Até quando gritarei violência? Violência, corrupção, maldade, roubo, destruição, malignidade. Ele gritava violência, a violência por todos os lados, a ganância por todos os lados, a maldade, a perversidade, a corrupção. Existem, você olha ao seu redor, ele só via isso que nós estamos vendo hoje: corrupção, miséria, fome, desgraça, peste, doença, injustiças, pessoas sendo mortas, né, como nós vimos aí pela polícia, pessoas sendo espancadas, sendo mortas, sendo perseguidas, sendo encarceradas, tendo seus direitos tolhidos. E você diz, mas a lei diz assim, para quem você vai recorrer? Então você diz, você fala assim, você vai recorrer a quem? Mas a lei diz que nós temos direito de ir e vir. Você não tem mais direitos. A lei perdeu a sua função de lhe proteger. A lei está a serviço daqueles que têm poder sobre nós. A lei está a serviço dos grandes, a lei está a serviço do mais forte, a lei não nos pertence mais, você não tem mais direito, como muitos eu tenho visto na televisão aí, e muitas coisas, gente que é barrado no supermercado, gente que é barrado numa praça, gente que é preso por andar na praia. Você não tem mais direitos, você vai reclamar a quem? A quem você vai recorrer? Então você diz assim, mas isso é uma injustiça, olha só o que fizeram aqui, olha só o que fizeram ali, olha só o que fizeram aqui. Você vai recorrer a quem? À justiça? A justiça que está caindo de podre? Olha aqui o que ele diz, o que Abacuque diz, parece para os nossos dias. Olha, por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Era nessa justiça que ele ia confiar? Uma sentença que nunca sai? Uma lei que se afrouxa? Ele ia recorrer a quem? À justiça? Ao governo federal? Ao governo municipal? Ele vai chamar a polícia quando alguém estiver tirando os direitos dele, ele vai chamar a polícia, quem vai ser preso é ele. Então, Abacuque, ele não era esse sujeito, ele começou também, ele também clamava, mas teve um momento que ele se voltou para Deus e disse: até quando, Senhor? Aí ele foi para a pessoa certa. Ele não buscou a ajuda da justiça, não buscou a ajuda do político, ele não buscou apoio na lei, porque a lei estava sendo corrompida, a lei estava se afrouxando, a lei estava sendo modificada, a lei estava sendo usada por aquele que tinha poder, e não para quem tinha direito.
Nunca se viu, eu já vi alguém dizer essa frase não é minha, tá? Eu vi alguém dizer, nunca se perdeu tanto direito em tão pouco tempo. Isso no mundo inteiro. Os seres humanos perderam muitos direitos em pouquíssimo tempo e vai perder ainda mais. Direito à liberdade, direito à liberdade de falar, direito de reclamar, você vai perder tudo. Esse negócio de direito disso, direito daquilo, você pode esquecer. A lei é do mais forte. Todos nós seremos escravizados, seremos levados a perder os nossos direitos. Quer dizer, nós, eu digo, o mundo. Quem olha para Deus, olha as coisas diferentes, não olha por esse lado. Ah, nós temos que nos mobilizar. Se mobiliza, vai fazer o quê? Abacuque, ele teve essa ideia correta, então ele se foi para Deus. Até quando, Senhor? Até quando acontecerá isso? Até quando eu vou gritar violência? Até quando eu vou ver o justo cercando o ímpio? Até quando eu vejo a lei se afrouxar? Eu vejo a destruição e a miséria. Então no capítulo 2 ele espera. E aí ele espera dizendo assim, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido, quando Deus me perguntar. Então ele fez uma oração a Deus e esperou uma resposta. E então Deus torna para ele e diz assim, Abacuque, o que está acontecendo é que eu estou trazendo essa destruição sobre essa terra. Eu estou vendo essa iniquidade que essa nação está fazendo, e era a nação de Israel, era o povo de Deus. E aí depois ele diz assim, mas eu vou punir a nação pecaminosa, ele diz assim, e aí ele diz, ai da nação pecadora, né? Ai da nação pecadora. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que faz violência. Ai daquele que ajunta casa a casa, que ajunta bens mal adquiridos. Ai daquele que ajunta bens mal adquiridos. Ai daquele que usa de violência, ele está falando sobre a violência, sobre a ganância, sobre a idolatria e sobre o incentivo à prática do pecado. Tem 4 ais aqui, onde ele fala, ai daquele que edifica a cidade com sangue, violência. Ai daquele que ajunta casa a casa, como uma sepultura, ai daquele que ajunta bens mal adquiridos, né? Ganância. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, quer dizer, aquele que embriaga o seu companheiro para ver a sua nudez, aquele que pratica o mal e que incentiva os outros a cometerem erros e pecados, ai deles também. Ai daquele que diz a madeira desperta e a pedra acorda, isso daí é idolatria. Quer dizer, aqueles que buscam auxílio, que buscam recursos, e não em Deus, mas no pau e na pedra. Quer dizer, nos ídolos de barro, de bronze, de pedra, enfim. E isso é contra a idolatria, porque nada disso nos salvará. Então ele diz então, mais importante do que saber o que está acontecendo, saber o que Deus está fazendo, é saber que é Deus quem está fazendo. Então, quando Jeremias viu que a nação dele, que estava mergulhada em pecado, mergulhada em violência, em desgraça, em roubo, né, pessoas cercando, corrompendo a lei, enfim, quando ele viu isso, ele viu que uma nação, Deus estava levantando uma nação pior do que Israel, para castigar Israel, então ele ficou apavorado. E aí, Deus fala para ele, né, os povos se lamentarão, e Deus usará, os caldeus virão sobre essa terra, para arrasar essa terra, porque eu vou acabar com a violência, eu vou acabar com o roubo, eu vou acabar com essa ganância, eu vou acabar com toda essa tranqueira infernal que está no meio de vocês, eu vou destruir tudo e vou levar vocês e arrancar vocês dessa terra.
Então Deus falou para ele que ia destruir, o destruidor estava vindo. Naum também, que é outro profeta, que profetizou a respeito do mesmo assunto, diz assim: o destruidor está vindo e vai destruir. Então ele, quando chega nesse ponto do capítulo 2, que ele diz assim, que Deus respondeu, aí no capítulo 3, né, é onde ele está dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quer dizer, Deus disse assim: não, Abacuque, eu estou tomando providências contra essa violência. Eu estou tomando providência contra essa situação. Eu estou tomando providência contra essas injustiças que vêm sendo feitas aí. Contra essa maldade, essa perversidade, que muitos tapam os ouvidos para não ouvir, outros tapam os olhos para não ver, outros só querem viver na boa. Outros só querem dormir em cama de marfim, querem se ungir com o melhor óleo, querem viver viajando, querem viver desfrutando da vida como se o céu fosse nesse lugar, mas ele não se importa com o sofrimento e a dor daqueles animais que são degolados vivos, torturados lá na China. Onde eles comem rato, onde eles comem escorpião, onde eles comem cobra, eles pegam um animal daquele ainda se movendo, se mexendo e come. Isso é pior do que um animal. Um ser humano que come um animal vivo, se mexendo, é pior do que um animal, porque o animal faz isso por instinto, mas o homem deveria ter entendimento. Como você pode viver bem num mundo como esse? Como você pode ser alienado dessas coisas? Como você pode querer viver o bem aqui na terra quando Moisés deixou as riquezas do Egito porque tinha mais preciosa a vida de sofrer com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado? Há muitos crentes que nem querem que Jesus venha. Há muitos que nem esperam que o mundo acabe. Ele acha que a igreja vai durar para sempre. Ele acha que as coisas têm que voltar tudo para continuar tudo como estava antes. Mais importante do que saber o que está acontecendo é saber quem está fazendo isso. É Deus que está trazendo juízo sobre essa terra. E aí ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele disse assim: a destruição que está trazendo é o próprio Deus. Nós estamos sendo tratados segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. Deus dará um basta a essa pecaminosidade humana, essa imundícia, que nem nós que somos pecadores, nem nós que somos humanos, cheios de falha e de defeito, suportamos, quanto mais Deus. Nem nós que somos pecadores suportamos isso. Imagina Deus. Aí ele diz uma coisa: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. É aqui onde entra os crentes. É aqui onde entra o crente fiel. É aqui onde entra a nossa fé. A coisa mais preciosa que um ser humano pode ter na sua vida nesse momento é a fé. Se eu dissesse para você que Jesus vai vir daqui a uma semana, olha, você tem 7 dias para se preparar. Jesus vai vir, hoje é segunda-feira, então Jesus vai vir na próxima segunda-feira. Isso não seria suficiente para salvar aqueles que estão atolados no pescoço, porque a salvação não é uma coisa da mente, ela vem do coração. Então ainda que você fosse um sepulcro caiado, que você jogasse os ídolos, as toupeiras, que você dissesse: não, eu não quero mais isso, eu não quero mais brinco, eu não quero mais coisa, eu não quero mais esses ídolos, eu vou jogar fora. Nem isso ia salvar você, porque a conversão vem do coração. Isso não ia salvar você, porque as coisas de Deus, elas são de dentro, elas têm que estar no nosso coração. Isso não vai salvar as pessoas. Então não importa se você sabe agora que o mundo está acabando, que estamos chegando no final, isso não vai ajudar muito. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é direito, fique mais direito ainda. Quem está acostumado a praticar o mal, pratique o mal ainda, porque não há jeito para você. É estranho, né, falar assim, mas leia a Bíblia. Você não se converte da noite para o dia, não é? Então, ele, e como toda a igreja de Deus e todo o povo de Deus que está olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
que está esperando a vinda de Jesus Cristo, ele tem essa atitude que Abacuque tinha. Antes, Abacuque estava olhando para o quê? Estava olhando para a violência, para a ganância, para a idolatria, para a iniquidade, para os desmandos das leis, enfim, toda a iniquidade terrível que estava acontecendo ali, a fome, a miséria, a doença, a desgraça. E aí ele perguntou: até quando? Deus respondeu: até o momento em que eu chegar e vou dar uma solução para isso. Então ele disse assim: Deus vai vir castigar mesmo essa nação. Então, Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Quer dizer, quando tu estiver usando a tua ira, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim. Então ele teve essa atitude linda que muitas pessoas leem essa palavra, e eu quero ler com você porque você vai lembrar, né? Você vai lembrar e você vai ver qual é a atitude que uma pessoa que confia e que tem fé verdadeira em Deus, porque Deus está no centro da crise, né? É Ele que pode melhorar e é Ele que pode piorar todas as coisas para nós. Vai da nossa atitude. Se você é ímpio, as coisas vão piorar para você. Agora, se você é justo, as coisas vão melhorar para você, porque Deus vai te guardar. Não pense nisso como se fosse bens materiais ou coisa assim, mas que você está guardado. E outra vez verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, depois que Deus falou com o profeta, mudou tudo. Agora ele já não estava mais desesperado quando ele viu a fome, viu a injustiça. Agora ele disse assim: peraí, na verdade eu tenho um motivo, uma razão para me alegrar. Olha só o que ele disse, capítulo 3, versículo 17. Os crentes conhecem muito essa passagem, né? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas nos currais, e ainda que nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os lugares altos. Isso é uma declaração de verdadeira fé em Deus. Abacuque disse: agora não vou olhar, ainda que a economia quebre, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu venha, alguém roube de mim alguma coisa, ainda que alguém tire o meu dinheiro, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que o rebanho seja roubado de mim, ainda que não exista frutos na oliveira, eu tenho uma razão para me alegrar, eu tenho um motivo para estar feliz, eu tenho um motivo para estar alegre, porque os meus olhos estão postos no Senhor, meu Deus. Ele é a minha força, Ele me fará os pés como as corças, e eu andarei sobre os montes, sobre as minhas alturas. É assim que age um verdadeiro crente, é assim que age uma pessoa que tem verdadeira fé em Deus. Ele não olha para as circunstâncias, ele olha para Jesus, ele olha para o Senhor que tem nas suas mãos o poder de matar e de ressuscitar. Ele olha para Cristo, que é a sua esperança e a sua salvação. Eu tenho dito, a nossa salvação não está na política, não está em nossas ações comunitárias ou coisa desse tipo, está na nossa fé em Deus. A nossa salvação está na nossa fé em Deus e nada mais. Nós não temos outra alternativa diante da iniquidade, diante da destruição que está vindo sobre o mundo, diante dos absurdos que a gente tem visto acontecer na Europa. Eu tenho acompanhado as leis que são criadas diariamente, que são modificadas, que são torcidas. A Bíblia diz que esse é um trabalho do anticristo e ele cuidará em mudar as leis, os tempos e as leis. Ele cuidará em mudar os tempos e as leis. E as leis estão sendo mudadas para se adequar à vontade do anticristo. Mas nós não estamos olhando para isso.
nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê essa fé. Amém.